Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 21. Jesus voltou sob o impulso do Espírito para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Foi a Nazaré, onde se tinha criado. Entrou na sinagoga, segundo o seu costume, em dia de sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando desenrolou o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor repousou sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a anunciar aos cativos a redenção e aos cegos a recuperação da vista, para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano favorável do Senhor. Isaías 61, 1 a 2 e 58, 6. Tendo enrolado o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Estavam fixos nele os olhos de todos os que se encontravam na sinagoga. E começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. Comentário Lucas 4, de 14 a 21. São Cirilo. À diferença dos outros santos, operava em milagres não por um poder que lhe viesse de fora ou por uma graça do Espírito Santo, que tivesse adquirido, mas, sendo por natureza filho de Deus e associado a tudo que é do Pai, usava por seu próprio poder e por sua própria operação aquilo que é do Espírito Santo. Era conveniente que agora se tornasse conhecido e que o mistério da sua encarnação resplandecesse entre a descendência de Israel. Por isso segue, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Dá-se a conhecer àqueles entre os quais se criou segundo a carne. Por isso segue, foi a Nazaré. De maneira semelhante, professamos que ele foi ungido na medida em que assumiu a carne. Por isso segue, pelo que me ungiu. Com efeito, a natureza que foi ungida não foi a divina, mas a que é semelhante a nós. Do mesmo modo, quando diz que foi enviado, isso deve ser atribuído à sua humanidade, pois segue, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Talvez queira dizer que entre todos os dons que são obtidos pela mediação de Cristo, o mais generoso é dado aos pobres em espírito. Segue-se, para curar os contritos de coração. Chama contritos de coração os fracos, que têm as almas fracas e não são capazes de resistir aos assaltos das paixões, a quem promete o remédio que cura. As trevas que o diabo havia derramado sobre o coração humano, Jesus, como sol da justiça, dissipou, fazendo dos homens filhos não da noite e das trevas, mas da luz e do dia. Aqueles que vagavam descobriram o caminho dos justos. 2 Tessalonicenses 3. Segue, para pôr em liberdade os oprimidos. Atraía para si os olhares de todos, assombrados de ver que ele sabia ler sem ter instrução. Mas como os judeus costumavam dizer que as profecias a respeito do Cristo se cumpriam em alguns de seus chefes ou em alguns dos santos profetas, o Senhor os anunciou essas coisas. Por isso segue. Começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 22 a 27. E todos lhe davam testemunho e admiravam-se das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Então disse-lhes: Sem dúvida vós me aplicareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas aquelas grandes coisas que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum, faze-as também aqui na sua pátria. Depois acrescentou: Na verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando foi fechado o céu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome por toda a terra.
e a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma mulher viúva de Sarepta, do território de Sidônia. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Palavra da salvação. Comentário Lucas 4, de 22 a 27. Santo Ambrósio. Não é por acaso que o Senhor justifica porque não operou milagres em sua pátria. Fê-lo para ninguém pensar que devemos ter nossa pátria em baixa conta. Com efeito, segue. Na verdade, vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Por esse exemplo, mostra-se que é vão esperar a misericórdia celeste quando se inveja os frutos da virtude alheia. Com efeito, Deus despreza os invejosos e afasta os milagres da sua misericórdia, daqueles que perseguem os benefícios divinos recebidos pelos outros. As operações do Senhor na carne são prova da sua divindade, e o que é invisível nele é manifestado pelo que é visível. Vê, portanto, os males que a inveja produz. Foi julgada indigna de suas obras por causa da inveja, a cidade que fora digna da sua concepção. Por meio de um exemplo muito adequado, repreende-se a arrogância dos concidadãos invejosos e mostra-se que a conduta do Senhor está de acordo com as antigas Escrituras, pois segue. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, não porque fossem de Elias, mas porque durante aqueles dias Elias operou. Diz nos dias de Elias em sentido místico, pois ele trazia o dia para os que viam nas suas obras a luz da graça espiritual. Assim, o céu era aberto para os que contemplavam os mistérios divinos, mas era fechado durante a fome, porque o conhecimento de Deus não produzia frutos. A viúva a qual Elias foi enviado é uma figura da igreja. Em sentido místico, o povo aproxima-se da igreja para que se produza aquele povo congregado a partir de estrangeiros. Era leproso antes de ser batizado no rio místico, mas depois do sacramento do batismo, limpo das manchas do corpo e da alma, passa a ser virgem, imaculada e sem ruga.